Paz do Senhor, novamente nos encontramos no canal para estudar o final da história de Moisés. Nós vamos estudar de Êxodo 18, nós voltamos um pouquinho até Deuteronômio 34. Nós não vamos ler todos os capítulos, mas nós vamos falar as coisas que nós achamos que são mais importantes. Mas é muito importante que você leia todo o contexto até a morte de Moisés. Então pegue sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta e vem comigo! No capítulo 18 de Êxodo, então, nós vamos voltar um pouquinho, para pegar um gancho e a gente ver todo o conteúdo da história. Nesse capítulo, nós vimos que Jétro, o sogro de Moisés, vai encontrar Moisés no deserto, levando a sua esposa Zípora e os dois filhos, Gerson e Eliezer, para encontrar. Ele encontra com o sogro, fica muito contente com toda a família, vai sacrificar o Senhor com o sogro, com os anciãos, todo mundo fica contente. E Jétro então está vendo Moisés e vê que Moisés fica de manhã até o pôr do sol com o povo. Aí ele pergunta: o que é isso que você está fazendo, Moisés? Fala: estou julgando o povo, eles vêm com causas e eu vejo as leis e oriento o povo. Aí Jétro fala para ele: olha, meu filho, você vai ficar muito cansado e o povo também. Ouça o meu conselho e dá o conselho de Jétro. O que ele fala? Ele fala: olha, Moisés, escolhe homens temente a Deus, que não sejam usuras, e coloque como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Assim, as coisas pequenas eles mesmos julgam e as coisas mais difíceis eles trazem para você. Assim Moisés gostou, fez e deu tudo certo. E Jétro então se despediu de Moisés e voltou para Midian, e Moisés ficou com toda a sua família, com o povo no deserto. Passaram-se 3 meses, eles chegam ao Monte Sinai. E Deus então chama Moisés, ele sobe ao Monte Sinai e Deus fala com ele o seguinte: olha, Moisés, isso nós podemos até ler, que está no 19, que diz assim, vamos abrir, Êxodo 19, o 3 e o 4 só, tá? Diz assim: subiu Moisés a Deus no Monte Sinai, o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Então Moisés desce, fala isso aos filhos de Israel, eles falam e fazem uma aliança falando para Moisés o seguinte: olha, tudo que Deus falou nós vamos cumprir. Então fica tudo bem, e no capítulo 24 nós vamos ver que Moisés sobe novamente no monte, e Deus fala com ele que era para ele santificar 2 dias o povo, e depois ele subiu ao monte. Moisés então desce, santifica o povo 2 dias, no 3º dia ele vai subir ao monte. Só que aí Deus tinha avisado ele: olha, Moisés, não deixa ninguém chegar perto do monte, que eu descerei sobre o monte. E eles de longe viam que o Monte Sinai saía como um fogo e o monte tremia, o poder de Deus, o próprio Deus desceu sobre aquele monte, e eles viam visivelmente o monte cheio da presença do Senhor, tremendo todo, e Deus falou que eles não podiam nem chegar perto. E aí pede a Moisés para descer e falar para o povo isso. Ele desce, fala com o povo que não é para ninguém chegar nem tocar no monte, e aí ele volta, Deus fala: vem com Arão. Ele sobe com Arão, e quando ele está no monte com Arão, ele recebe os 10 mandamentos, algumas leis, e depois Moisés desce com o povo. E no capítulo 24, ele desce com o povo, não, ele desce com Arão, fala para o povo os 10 mandamentos, as leis que Deus deu. Alguns dias depois, Deus chama Moisés e fala: sobe ao monte, você, Arão, Abiú, Nadab e 70 anciãos de Israel.
Moisés então sobe com todo esse pessoal e coisa incrível acontece. Eu queria que vocês lessem comigo. 24, o 9, diz assim, 9, 10 e 11. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, tá? Então, sobrinhos de Moisés. E viram o Deus de Israel sob seus pés, cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Coisa incrível, né? Todas essas pessoas viram a Deus no monte e Deus não os consumiu. Eu creio, aqui a Bíblia parece que Deus com a mão não o consumiu, como se Deus tivesse fechado alguma parte dele que eles não viram, porque fala muito dos pés, né? Então eles viram assim, a majestade de Deus, os pés do Senhor, viram a glória de Deus e viram o Senhor, como a Bíblia diz. Aí eles descem do monte e mais um pouco à frente, Deus fala com Moisés o seguinte, agora vai subir você, ninguém vai chegar no monte, explica novamente que o povo não deve chegar ao monte, porque ele ia subir somente com Josué. E quando Moisés sobe com Josué, ele passa 40 dias e 40 noites no monte. É aí que Deus pegou as pedras, com o próprio dedo escreveu e entregou a Moisés. Além de Deus ter entregado os 10 mandamentos escritos numa pedra nas mãos de Moisés, Deus também institui como ele deveria fazer o tabernáculo, que é um templo que ia ficar representando Deus no meio do povo. Mas nós vamos pular então o capítulo 25 até o capítulo 31, que é exatamente essa parte de Deus falando sobre o tabernáculo. Por quê? Porque nós vamos ter uma lição só sobre o tabernáculo, que inclusive é a próxima lição. Então hoje nós vamos pular esses capítulos e nós vamos então até o capítulo 31, nós pularemos, e no 31, só o finzinho, nós vamos ver que Deus, assim, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Então, depois que Deus deu sobre o tabernáculo e deu a Moisés a pedra, né, escrito com os 10 mandamentos, acontece uma coisa. O povo, ele ficou 40 dias e 40 noites. O povo lá embaixo, Arão, esse Moisés, não sei nem o que aconteceu com ele. Deve até ter morrido pelo monte. Nós queremos um Deus para servir. E pede a Arão que faça um Deus para eles poderem idolatrar. E aí o que acontece? Arão então pede a eles as argolas, o ouro que eles tinham, tudo que eles tinham, e eles entregam a Arão todo o ouro. Arão então funde o ouro e faz um bezerro. E eles começam, esses aqui são seus deuses, eles começam a sacrificar, a cantar, a festejar a esse Deus que é um bezerro de ouro. Aí eu te pergunto, gente, por que eles não fizeram um pato? Por que um bezerro? Sabe por que o bezerro? Lembra na lição anterior que o faraó, as idolatrias do Egito, e que o faraó tinha uma idolatria máxima dentro do Egito, que era um bezerro que ficava dentro do palácio? Ele era alimentado com aveias perfumadas ao som de música? Era uma alta idolatria no Egito? Pois é, a idolatria ainda estava no coração do povo. Tanto é que eles fizeram um bezerro para adorar. E eles estão adorando. Só que, o que acontece depois de 40 dias e 40 noites? Olha o que Deus diz a Moisés. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz, são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito?
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e a ti farei uma grande nação. Gente, que coisa terrível. Moisés, então, é advertido pelo Senhor: desce, o povo fez um bezerro de ouro e está dizendo que é deuses. Deixa eu consumir esse povo e de ti farei uma grande nação. Só que Moisés não aceita. Ele fica desesperado quando Deus fala isso para ele. Agora eu falo para vocês, gente, se fosse eu, se fosse você, esse povo obstinado, povo difícil, resmungão, reclamão, Deus falou que ia destruir, dar um novo povo. Ai, Jesus, glória a Deus, faça um novo povo para mim, né? Mas por isso é Moisés, manso, cheio de paciência, amoroso. Olha o que Moisés fala para Deus. Deus falou para ele: o teu povo que fizeste sair do Egito te corrompeu. Aí Moisés responde no 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor teu Deus e diz: por que te acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? O que Moisés estava dizendo? Deus falou para ele que era o teu povo. E ele responde para Deus: contra o teu povo, ou seja, o nosso povo, né, Senhor? O meu povo e o teu povo. Então, no 14 diz que Deus se arrependeu, o Senhor, do mal que dissera havia fazer, e não fez. Moisés, então, desce do monte com Josué. Chega lá, tá aquela confusão. Aí chamaram e falaram: Arão, que isso que você fez? Arão: não, o povo, que eles têm dura cerviz, é um povo difícil, você sabe. Eles me pediram que não sabemos o que aconteceu com Moisés, nós queremos um Deus. E aí eu peguei o ouro deles e fiz lá, botei para derreter e saiu esse bezerro. Ó, se alguém joga ouro para derreter e de repente surge um bezerro? Não, ele fez porque ele sabia que era a idolatria máxima e que o povo queria era uma idolatria. Então ele pegou e fez logo um bezerro, né? Aí o que Moisés fez? Quebrou as pedras que Deus tinha dado para ele com os 10 mandamentos, quebrou no pé lá do monte, chegou, pegou o bezerro, moeu o bezerro, virou pó, botou na água, fez para o povo todo beber. Aí o que aconteceu? Moisés, então, ficou muito aborrecido, né, com eles e falou assim, olha, no versículo 26, a parte B. Pôs-se de pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E aí os outros não ficaram e ele falou assim: agora nós vamos nos consagrar ao Senhor. Mas o que acontece? No dia seguinte, Moisés vai ao Senhor, sobe de novo no monte. E no 32 ele fala: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-me do livro da vida. Moisés se coloca no lugar do povo e fala: Senhor, perdoa o pecado do povo, se não vai perdoar, risca-me também do livro da vida. Aí Deus dá uma lição linda: não riscarei do livro da vida este que pecar. Está lá no 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Claro, pecado é individual. Cada um sabe diante de Deus. A pessoa não vai ser punida pelo pecado do outro. E Deus falou não. Deu uma grande lição a Moisés. Mas acontece que no 33, Deus fala com Moisés que, olha, vamos embora, segue para frente, vamos seguindo para Canaã. Eu não vou mandar um anjo na frente de vocês, cuidando de vocês, mas eu não irei com vocês. Isso nós temos que ler também. Tá no capítulo 33, o versículo 2 diz: enviarei o anjo diante de ti. O 3 diz, na parte B: eu não subirei no meio de ti, porque é povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Então Deus falou que ele não vai subir com eles. Moisés então fica muito triste e fala para Deus o seguinte, uma coisa linda, porque pro povo, vai um anjo conosco, amém, vamos embora, caminhando. Só que Moisés entendia o que representava a presença no meio deles. Olha o que Moisés fala para Deus, no mesmo capítulo 33, o versículo 15, ele fala: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O que Moisés está dizendo? Senhor,
Se o Senhor não for conosco, o que me importa chegar em Canaã, numa terra que emana leite e mel, com todo o povo e viver uma vida tranquila, mas uma vida sem Deus? Não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, eu prefiro ficar no meio de um deserto, com todo esse povo, mas com a tua presença. Ai, que coisa linda. E no capítulo 34, nós vamos ver aqui, né? Moisés, então, sobe de novo no monte, que Deus fala, Moisés, pegue 2 pedras e traga para mim, que eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. O primeiro Deus tinha aparecido com a pedra e escrito com o dedo dele, né? Na segunda ele fala para Moisés levar a pedra. Moisés leva as pedras lavradas para Deus e sobe de novo no monte. Lá está de novo Moisés clamando pelo povo. Ele disse assim no 34, 9: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E uma coisa muito importante que Deus fala para Moisés neste capítulo está no versículo 2. E vocês guardem bem, porque quando a gente vai entrando em Canaã, nós vamos ver isso. Deus fala assim: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por ciladas. Ou seja, Deus alertou: não façam aliança com o povo que estiver na terra que vocês vão chegar para possuir, porque senão vai ser cilada. Deus então dá algumas festas para eles fazerem. Quando ele desce do monte, o rosto dele resplandece, está lá no 29, e aí botava um lenço no rosto de Moisés, o povo, porque brilhava a glória do Senhor sobre Moisés. A Bíblia diz aqui nesse capítulo também, que vocês vão ler, que Moisés falava face a face com Deus. Que intimidade Moisés tinha. Então nós vamos pular agora do 35 e o 40 também, que também continua sendo o tabernáculo levítico também. E nós vamos agora lá para Números 13. Vocês vão ler tudo. Que é eles chegando, então, em Canaã. Nós vamos ler de 1 a 3, depois nós vamos pular para os 17, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Envia-os, 17 agora. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi a Negueb, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é? O povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou em fortaleza, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se há nela matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, nós lemos de 17 a 19 também. Então, aqui nós vamos entender uma coisa. Deus não tirou o povo do Egito para andar 40 anos no deserto. Não, não, não. Deus tirou o povo de Canaã para tirou o povo de Israel para levar em Canaã e possuir a terra. Olha, é 200 quilômetros mais ou menos do deserto de Sinai até Canaã. E depois de 3 meses que eles andavam, eles receberam toda a instrução no Monte Sinai, como nós vimos, e mais um pouquinho chegaram em Canaã. Alguns teólogos dizem que levou no máximo uns 4 meses parando, né, recebendo instruções de Deus, fazendo o tabernáculo, tudo aquilo. Só que no máximo 4 meses eles chegam a Canaã. Por que nós vamos entender? Eles ficaram 40 anos. Porque Deus mandou eles espiar a terra. O que Moisés fez? Não era 12 tribos? Pegou um de cada tribo, representando um príncipe de cada tribo, e mandou entrar na terra para ver se a terra era boa, se a terra era fértil, se não, se tinha fortaleza, se o povo era forte ou não, se era estéril ou se era boa, trazer o fruto da terra. E eles foram. E aí vocês vão ver o relato que eles deram a Moisés quando eles voltaram. Está no 25, eles passaram 40 dias espiando a terra. Depois de 40 dias, no versículo 25,
Nós vamos ler. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã-Arcades. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que ridículo! O que esse povo fez? Foram 12. 10 voltaram apavorando o povo. Gente, a terra que Deus deu, Deus ia pelejar. Se Deus pelejou contra Faraó e todo o exército dele, quem era o pessoal que estava dentro de Canaã? Deus falou: não faça aliança com esse povo que é cilada, vocês entrem e possuem a terra. Mas eles falam: não, tem gigantes. Nós somos como uns gafanhotos, vão nos devorar. Amedrontar o povo. E aí o povo então começou a murmurar. Vocês continuam lendo? Eles começam a murmurar, reclamar, e levanta então Josué e Calebe. Nós vamos continuar aqui. Levantou toda a congregação e começaram então a chorar, reclamar, né? E começa a falar, no 2 do 14. Tomara que tivesse morrido no Egito. Ou mesmo nesse deserto. Por que nos trouxe aqui? Estamos diante da terra e não podemos entrar. E fizeram aquele drama. Então Josué e Calebe se levanta no meio do povo e lê e fala aqui no 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra no meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, gente. O Senhor, se o Senhor se agradar de nós nos fará entrar nessa terra, nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Mas apesar deles terem falado tudo isso, nada adiantou, porque o povo começou a apedrejá-los, enfurecidos. Vai entender um povo desse? Então Deus respondeu para Moisés, apareceu na tenda da congregação, e olha o que Deus falou para Moisés, no versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerás em mim, a despeito de todos os sinais que fez no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte. Moisés, deixa, vou mandar uma praga e destruir esse povo. Que povo difícil. Quando vão crer em mim? Fiz tanta coisa no deserto, no Egito, viu tantas maravilhas. O que está acontecendo com esse povo? Deixa eu matar. Moisés de novo intercede pelo povo e fala: se matar esse povo, está no 15. Com um só homem, a gente, pois, que antes ouvira a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que ele prometeu, os matou no deserto. É isso que vai acontecer, Senhor. O povo todo vai dizer que o Senhor não conseguiu entrar com o povo. Aí Deus então deu uma sentença. Olha o que Deus fala então. Diz: nenhum, 23, nenhum daqueles que me desprezaram verá a terra. Somente Calebe e Josué. Depois vocês leem aqui. Somente Calebe e Josué vão voltar
vocês vão andar pelo deserto 40 anos. Foi por isso que eles ficaram dando volta no deserto, para toda aquela geração morrer. Só não ia morrer Josué e Caleb. Eles iam entrar na terra e como nós vamos ver que entraram. E segundo, aí por que 40 anos? Aqui no 34 Deus explica para Moisés, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. 38, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O que Deus falou? Ah, é? Então tá bom. Não querem entrar? Tudo bem, vamos ficar pelo deserto. 40, andaram, espiaram a terra 40 dias. Cada dia vai representar um ano. 40 anos vão ficar no deserto até exterminar toda a geração. Menos Josué e Caleb e a sua família, eles vão entrar na terra de Canaã. Gente, esse povo era muito difícil. No capítulo 16 de Números, nós vamos ver uma rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés. Simplesmente levanta a congregação contra Moisés e diz que, por que você que vai mandar em nós? Nós podemos mandar. Sim, você disse que ia nos trazendo uma terra que mana leite e mel. E cadê? Onde que tá? A gente estava aqui no 14, eles dizem, nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. E não sei o que, e reclama. Então, Deus fala, e virou aquela confusão, aquela rebelião, né? Então, Deus falou o seguinte, Moisés falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer ofertas ao Senhor, cada um com seu incensário, vamos botar diante de Deus e Deus vai resolver quem é quem. E aí, então, eles fizeram assim, Moisés ora a Deus, conversa com Deus, e aí chegou a hora de manhã, eles estão lá, todo mundo junto, Deus fala com Moisés e Arão, e Moisés sai de perto desse povo. Sai de perto porque eu vou abrir a terra. Deus abre a terra e consome o povo rebelde, todo mundo. E os outros que viram ficaram assustados, saíram correndo e ficaram muito assustados. E mesmo assim, você pensa que aí eles começaram a seguir Moisés? Não. Ficaram assustados, mas ficaram rebeldes ainda, coração rebeldes. Ah, é porque, olha o que você fez, e aí agora Deus matou o povo, ainda se levantando. Então vocês vão ver que em vários momentos Deus quer exterminar o povo, e várias vezes Moisés intercede pelo povo. E numa dessas, no capítulo 17, novamente o povo estava em rebelião, em confusão, e Deus falou o seguinte, já estava com ciúme também de Arão, aquela confusão. Deus falou o seguinte, vai cada um botar um bordão com o nome escrito, uma vara, escrito o seu nome, representando uma de cada tribo, e aquele que eu escolher vai florescer. Deus então pede a Moisés para pedir a Arão para escrever na vara dele, Levi, porque Arão era da tribo de Levi. Todos os outros escreveram a tribo que era e botaram lá. No outro dia de manhã, quando eles chegam, a vara de Arão tinha florescido, ainda estava dando amêndoas. Incrível. Então eles perceberam que Deus realmente tinha escolhido Arão para estar com Moisés e acabou a murmuração até aquele momento. No capítulo 20 de Números, nós vamos ver Miriam morre, o povo está lá resmungando, querendo água. Deus fala com Moisés, isso é importante a gente ler, né? Números 20, o 3, a parte 2 diz assim, e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque nos trouxeste, estou no 5, nos fizeste subir do Egito para trazer a esse mau lugar, que não é de cereal, nem de figo, nem de vide, nem de romã, nem de água para beber. Aí o 8, então toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, e falai a rocha e fazer cair água. Então a gente vê que diante do povo está de novo reclamando, não tem figo, não tem cereal, não tem comida direita, mas eles não quiserem entrar, então eles iam perecer mesmo no deserto, era a escolha deles, a terra já tinha sido apresentada, eles não quiserem entrar, então... Aí tá reclamando de água, o que acontece? Deus fala com Moisés, falai a rocha, e aí nós vamos ver uma coisa muito importante, que vai sair água. Aí nós vamos ver no 11,
Números 20, 11 diz assim: Moisés levantou e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão e saíram muitas águas. Aí eu quero dizer para você, o que Deus tinha falado para ele? Falai a rocha e sairá água. Mas Moisés já estava irritado, cansado desse povo. Ele chega na frente da rocha e tuf, tuf, 2 vezes fere a rocha. Mas aí aconteceu que ele desobedeceu a Deus. E olha o que Deus falou para ele. Deus ficou muito triste e falou para ele assim, no versículo 12: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Deus deu um castigo para Moisés. Falou: você não vai entrar na terra, porque você me desobedeceu. Moisés, então, depois da desobediência dele, que ele recebeu a sentença de Deus, ele fica muito triste, né? E nós vamos abrir agora Deuteronômio 3, nós vamos ver que Moisés ainda insiste com Deus de ver a terra. Está lá em Deuteronômio 3, do 23 ao 29, diz assim: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os seus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa terra boa que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Dá ordem a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, ele pede a Deus e Deus fala que ele não verá a terra, que ele vai ver só por cima do monte. E aí nós vamos para Deuteronômio 34 ver a conclusão disso, acontecendo isso que Deus falou a Moisés. Nós vamos ver então em Deuteronômio 34, 1 a 7, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do ocidente, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Incrível, né? Então Moisés chega às portas de Canaã, sobe no Monte Pisga, como Deus havia lhe falado, olha toda a terra de Canaã, pro norte, pro sul, oriente, ocidente, tudo, Deus diz para ele: olha a terra de Canaã, porque você não vai entrar. E ali Deus o recolhe. Ele morre e Deus o sepulta e diz que ninguém sabe onde ficou a sepultura. E eu creio que por quem? Imagina se tivesse a sepultura de Moisés, o que aconteceria? Seria idolatria ainda desse povo, né? Aí eu te pergunto: puxa vida, Moisés não viu a terra prometida, mas o que é melhor? Moisés tem ido morar no céu com o Senhor ou entrar nessa terra ainda com esse povo difícil? Falei, isso foi um privilégio que Deus deu, tá? Isso é a minha opinião. Ali no monte ele vê toda a terra e cessou todo sofrimento de lidar com esse povo, que aquilo foi um grande sofrimento para Moisés, tá? E ali então ele vai para a melhor terra,
a Canaã celestial, que é o momento que ele parte com o Senhor, conversa com o Senhor, vê a terra e parte para a glória. Nós podemos ver na vida de Moisés. Primeiro, ele foi um grande líder, ele era altruísta e manso. Vocês vão ver, lendo, né, nos capítulos, que não dá para a gente falar todo. Foi humilde, foi criado na casa de Faraó, mas escolheu o seu povo. Ele viu a glória de Deus. Tem uma passagem que ele pede para Deus para vê-lo. Deus então tampa a mão, ele vê Deus de costas. É muito linda essa passagem. Êxodo 33, de 18 a 23, uma passagem linda que Moisés pede para ver a glória de Deus. Aí Deus vai, né? Ele está no mar sobre uma pedra, Deus tampa, quando está passando, tampa o rosto de Moisés para ele passar, e depois Moisés vê Deus pelas costas. Coisa linda, Moisés teve experiências fantásticas com o Senhor. Ele falava com Deus, ele exortou Israel à obediência, várias vezes se colocou no lugar do povo, quando o povo murmurava, quando o povo pecava, e quando Deus dizia que ia destruir o povo, ele pedia, implorava, clamava por esse povo. Então ele exortou o tempo todo Israel à obediência, a ser um povo obediente ao Senhor, mas era um povo bem difícil. E ele consagrou Josué como seu sucessor. O que nós podemos aprender então com toda essa história de Moisés que nós estudamos, essas três lições? Primeiro, consagrando os primogênitos a Deus, todo o povo estava reconhecendo pertencer ao Senhor. Quanto a nós hoje, comprados pelo sangue de Cristo, precisamos também ter essa consciência. Segundo, como os judeus precisavam explicar aos filhos das futuras gerações o sentido de suas comemorações, nós também precisamos explicar o sentido da nossa fé. Deus deu 3 festas, Deus instituiu a Páscoa, Deus instituiu a ceia do Senhor para nós, né? Tudo isso como memorial, para nós nunca esquecermos as coisas que Deus fez. A Páscoa é lembrando a saída do povo. Então eles tinham tudo para relembrar. Nós também temos que mostrar à nossa geração o porquê da nossa fé. Temos que passar de geração a geração, né? Temos que aprender isso. Nem sempre o caminho mais curto e mais rápido é o melhor. Sigamos a orientação de Deus para os rumos da nossa vida. Nem sempre o mais fácil é o melhor. O quarto, o povo foi orientado pela coluna de fogo, que era a presença de Deus. Nós também somos orientados. Jesus é o nosso caminho, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso está em Salmo 119, versículo 105, né? Muitas vezes o crente se vê em situações como a desse povo, humanamente sem saída, e a mensagem ainda é a mesma: aquietai-vos, sossegai-vos e vede o grande livramento do Senhor. O inimigo, quinto, pode estar regimentado com formidáveis forças em nossa peregrinação. Não temamos, porque nada conseguirá nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Chegamos ao fim de mais uma lição. Então, inscreva-se no meu canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho que você receberá assim que eu colocar novos estudos, você vai receber a notificação. Toda quinta-feira às 20 horas nós nos encontraremos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Muito bom estar com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando todos os estudos. Até a próxima lição, que vai ser sobre o tabernáculo do Senhor.